Ora, muito boa tarde a todos. Permitam-me uma palavra especial ao nosso orador de hoje, o Tenente-Coronel da Força Aérea, na situação de reforma, também doutorado, Rocha Ribeiro, que nos fala diretamente de Bruxelas, está de serviço em apoiar a família, e a quem agradeço a prestimosa colaboração. O tema de hoje é António Lobato e a Operação Mar Verde, o cativeiro mais longo de um prisioneiro de guerra da Força Aérea, com o significado da merecida homenagem a um dos maiores da Força Aérea Portuguesa. Permitam-me que, antes de apresentar o nosso orador de hoje, divulgue alguma informação relacionada com a Comissão. Na próxima quarta-feira, dia 22 de outubro, pelas 14 horas, temos a reunião do Conselho Científico e do Plenário da Comissão, no auditório do quarto piso aqui do Ministério, a que se segue pelas 16 horas a entrega do Prémio de Defesa Nacional 2024. Relembro que o 33º colóquio subordinado ao tema Serviço Militar e Lições da História terá lugar nos dias 6 e 7 de novembro no IUM, em Pedroso, e com um excelente programa que está publicado na nossa página. Vamos então à apresentação do Tenente-Coronel, Dr. Fernando da Rocha Ribeiro, a que seguirá depois da sua intervenção e depois um período de perguntas. Fernando da Rocha Ribeiro nasceu em Fanzas, Gondomar, em 1962. É Tenente-Coronel da Força Aérea da situação da forma, tendo desempenhado funções na área de pessoal, nomeadamente Administração de Recursos Humanos, Estado-Maior, Formação, Instrução e Justiça e Disciplina, com mestrado em História Militar e um doutoramento em História, área de especialização de História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Está ligado como investigador ao Grupo de História Militar do Centro de História da Faculdade de Letras. É membro do Conselho Científico da Comissão e é autor da obra número 4 da coleção Jornal Temudo Barata, intitulada José Manuel Sarmento de Beiras, entre a memória e o esquecimento. Ou seja, um homem muito ligado ao pessoal, faz muito bem trabalhar, digamos, sonoridades da história que constituem referência para todos nós. Infelizmente, a história dos grandes comandantes, dos grandes líderes, vai-se perdendo. Cada vez temos história mais genérica e esquecemos, digamos, os principais atores. Muito obrigado, Vasco Ribeiro. A palavra é a sua. Somos todos ouvidos. Muito obrigado. Sr. João, muito obrigado pela oportunidade que a Comissão Portuguesa de História Militar me concede neste momento. Depois gostaria também de cumprimentar todos os presentes, essencialmente o Sr. General, na qualidade de Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, o Dr. Jorge Rocha, pela amabilidade e pela colaboração que me deu nos últimos tempos para que isto estivesse tudo pronto e hoje para começar a trabalhar, e depois todas as outras pessoas, para além da audiência que está neste momento, ou que irá depois posteriormente ver no YouTube, cumprimentar a todos, que espero que o trabalho que vou apresentar agora que seja de agrado e que seja de conhecimento histórico-militar, que é importante para mim e necessariamente para toda a comunidade. Se me permitir, eu faço a partilha já da apresentação. Ok. Bem, muito bem, obrigado. Tenho o tempo um bocadinho parametrizado, que necessariamente todos nós temos vida própria e temos que controlar o nosso tempo. Então, o objetivo neste caso é falar de um contexto que existiu no Portugal dos anos 60, em que une, de alguma forma, o António Lobato com a Operação Mar Verde, que depois, no fim, se vai juntar. É curioso porque esta Operação Mar Verde é a operação que foi efetuada e que nunca foi reconhecida. Portanto, nunca existiu em termos do governo português da altura, porque a situação existente nesses anos 60 eram especiais, digamos assim, e esta operação implicava um conjunto de riscos em termos de relacionamentos internacionais e que, dessa forma, não foi reconhecida. É importante perceber, por exemplo, que a situação política e militar em Portugal nos primórdios dos anos 60 está numa grande convulsão. O presidente do Conselho na altura, Salazar, nunca, possivelmente, desde os anos 30, nunca imaginou que os últimos anos da presidência dele no Conselho de Ministros fosse tão atribulada. E tenho aqui vários aspectos. A chegada do presidente Kennedy à Casa Branca, a forma como ele entendeu os nacionalismos, como é que ele percebeu
em termos estratégicos, o que é que era importante para os Estados Unidos, atendendo à força que os soviéticos estavam a ter em vários países, em várias partes do mundo, e neste caso específico em África. Depois há aquela situação do Santa Maria, com o capitão Henrique Galvão, também trouxe mais umas agruras a Salazar. Depois a Abrilada, também é muito importante, do general Botelho Muniz, e a forma como ele teve que ser admitido, porque ele pretendia que fossem efetuadas um conjunto de alterações a nível do governo e do entendimento, por exemplo, também com os territórios ultramarinos, que o Salazar claramente não concordou. Depois temos o problema dos americanos cortarem, por um lado, cortaram a ajuda militar a Portugal, o Salazar teve que se virar para o de Gaulle, e por outro lado concedeu subsídios à UPA, em Angola, por exemplo. Fala-se também aqui, de alguma forma, da abolição do Estatuto do Indigenato, que era para tentar nivelar, do então ministro Adriano Moreira, tentar nivelar em termos da imagem de Portugal, que criava todos como se fosse um único conjunto, e não aquela particularidade de que os indígenas eram quase como um pessoal menor que estava ali para ser gerido pela entidade colonial. Depois, no final do ano, temos a situação do Goa, em dezembro de 61, e o problema na tentativa do golpe do general Humberto Delgado, a partir de Beja, com a tentativa também de querer chegar a Lisboa, que não foi bem sucedida. Mas, para além destes pormenores todos que eu falo aqui, há o problema do começo das lutas de libertação nos três territórios mais importantes. Temos o caso de Angola, e para não entrar em grandes pormenores, que não há muito tempo, o início da luta armada em Angola, a partir de 4 de fevereiro, a revolta da UPA em março, depois há no norte da Guiné, o chamado Movimento de Libertação da Guiné, começa com ataques, e depois em 63 o primeiro ataque da PAGC ao quartel de Tite, que inicia toda a guerra na Guiné contra as forças portuguesas. Depois o problema de Moçambique, um bocadinho mais tarde, 62, em que é criada a Frelimo, e a primeira ação só em 64. Portanto, toda a estrutura internacional, o contexto internacional e o contexto nacional desenvolve-se muito rapidamente com um conjunto dessas situações. É evidente que, como eu falei atrás, este movimento da libertação da Guiné, com algumas em julho de 61, cria um conjunto de instabilidade, e o governo português da altura decide avançar para Angola, e neste caso também para a Guiné, para que seja criada uma estrutura militar que consiga robustecer a resposta aos organismos, às organizações de libertação. E é curioso porque o Lobato chega à Guiné em 1961, em julho de 61, poucos dias depois daquelas situações do movimento de libertação da Guiné. E a única estrutura militar portuguesa, da Força Aérea neste caso, estava a 800 milhas, que era em Cabo Verde. Estava lá um P2V5. E foi decidido de um momento para o outro criar uma estrutura, que depois se tornou na base aérea de Bissalanca, em Bissau, em que o Lobato mais outro piloto chegam a essa base e estão sem nada, não tem aviões, não tem nada, não tem estrutura. Então começam a criar tudo de princípio. Aliás, o Lobato fala que quando lá chegou começou a trabalhar no aeroporto, na parte de controle, que não tinha nada a ver com a estrutura militar, não tinha nada a ver com a função dele de piloto. E só, de facto, uns tempos depois, é que chegam 2 T6 por navio, são montados, e ele acaba por fazer o primeiro voo no dia 19 de setembro de 71. Entretanto, a estrutura vai crescendo, vai chegando mais gente, mecânicos, aviões, uma estrutura mais ou menos parecida com uma esquadra operacional, com vários aviões, para fazer várias missões operacionais, conforme as necessidades que
que eram necessárias, neste caso, pela estrutura de apoio ao Exército, e a Marinha também já lá estava, obviamente. Chegamos ao dia 22 de maio de 63. É curioso porque o dia 22 de maio de 63, a data de 22 de maio para o Lobato é uma data significativa, porque ele em 58, no dia 22 de maio, em Sintra, tem um grave acidente com um avião um Saulnier, que tinha vindo a Sintra fazer uma apresentação, uma demonstração de qualidades para eventualmente Portugal comprar à França. Ele tem um grave acidente, fica não sei quanto tempo hospitalizado, mas depois lá consegue recuperar e já o encontramos na Guiné, de facto, a partir de 61. Em 63, no dia 22 de maio, ele participa numa missão à ilha de Como. Ele que não estava escalado para essa missão, ele chega no dia anterior de Cabo Verde, mas como o piloto que estava para fazer a missão não pôde, ele ofereceu-se ao capitão Vala, que era o comandante dessa pequena esquadra de aviões T-6, para ele fazer a própria missão. E é isso que vai acontecer. Portanto, ele no dia 22 vai para essa missão a Como. Faz parelha com Alferes Casals, que é um ex-aluno dele em Aveiro, em São Jacinto, e depois acontece um acidente. Acontece o Lobato é atingido e ele pede ao casal para ir ver por baixo do avião se de facto qual eram os danos que ele tinha. Só que o casal, por qualquer razão, embate na parte inferior do avião do Lobato e despenha-se. E o Lobato tem que aterrar da emergência um pouco mais à frente. Portanto, ele é apanhado por uns indígenas que os entregam a um grupo de pertencentes ao PAIGC e ele é levado para a Guiné-Conakry. Nós temos aqui, isto é muito simples, é só para perceber. Aqui a ver temos Bissalanka, ou a Bissau e a base em Bissalanka, e depois na zona a vermelho, que era o objetivo, na ilha de Como, e depois o sítio onde há o acidente em Tombali, perto ali de Tombali. Pronto, ele está relativamente perto aqui da fronteira, Sansal e Fifu já são locais da Guiné-Conakry, portanto ele foi facilmente agarrado ali e foi enviado para a Guiné-Conakry. É curioso porque o primeiro encontro que ele tem depois de entrar na zona de Bedanda, ele é entrevistado pelo comandante militar da zona sul do PAIGC, que é um senhor chamado Nino Vieira, que todos nós conhecemos, que depois se torna presidente da República da Guiné, e depois o fim dele também é um bocado dramático, mas que era o comandante na altura. E que lhe diz claramente, nós temos indicações do Amílcar Cabral para todos os presos serem levados para Conakry em condições, em sentido contrário, se não tivéssemos essas indicações, pura e simplesmente seriam mortos de imediato aqui. Portanto, não há nada a fazer, só o senhor vai agora seguir para o outro lado. Um outro facto muito curioso também, o Nino Vieira pergunta ao Lobato se ele tem interesse em escrever uma carta à família. Ele achou aquilo um bocado estranho, achou uma oferta muito grande, mas acaba por preencher uma carta. E, uns anos mais tarde, percebeu que há um elemento do PAIGC que entrega essa carta em mão à esposa do Lobato em Bissau. Ele vivia lá com a esposa. Ele, entretanto, segue para Conakry e em Conakry recebe várias visitas. Ele diz que quase semanalmente o Amílcar Cabral tentava falar com ele e lhe fazia, ou lhe fez, reiteradamente propostas para que ele fizesse uma declaração na rádio contra a política ultramarina do governo português e, nessa situação, ele seria de imediato libertado. O que o António Lobato nunca aceitou fazer. Quando ele, depois de estar algum tempo em Conakry, é enviado para a Maison de Force de Quindia, que era uma estrutura de uma prisão mais, digamos, mais afastada de Conakry e com umas condições especiais para
os presos de elite comum da Guiné-Conakry, mas que depois se juntou um conjunto de presos, prisioneiros de guerra portugueses. Mas é curioso que a situação de facto não devia ser nada boa, que ele diz que nos primeiros 3 meses a situação é muito má, passam várias ideias pela cabeça, mas há aqui um facto que vai alterar a situação. Em dezembro de 64, encontra-se, ou chega à prisão um senhor com um nome muito estranho, que é Chambord Lambert Joseph Alexandre Raymond, que era um homem com origem na Guiana Francesa e que trabalhava no Tesouro da Guiné-Conakry, só que se lembrou de fazer um desvio de uns milhões de francos para um banco em França, e aquilo correu mal, e ele foi condenado à prisão perpétua. Só que, nesta prisão de Quíndia, ele, embora tivesse sido condenado à prisão perpétua, tinha uma vantagem. É que tinha alguma liberdade de movimentos e recebia familiares de cerca de 15 em 15 dias, o que deu, de alguma forma, a possibilidade de servir de contacto. Ele tornou-se, de alguma forma, amigo do António Lobato, ofereceu-lhe, de uma forma sempre subreptícia, a possibilidade de ele escrever coisas, e ofereceu-se para as fazer chegar a Portugal. Como é que ele ia? Isso acontecia. Ele tinha familiares no Senegal, familiares na Guiana. A mulher levava os documentos que o Lobato elaborava e eram enviados ou para a Guiana Francesa, que depois fazia chegar por correio a Portugal, ou ao continente português, ou então era através do Senegal, e do Senegal, com um correio normalmente simples, iria para Portugal também. Pronto. E foi a partir daí que começam a ser enviados estas informações que são conhecidas do António Lobato, que são enviadas para do cárcere, um conjunto de códigos que ele criou, que é para comunicar com a esposa. Aliás, aqui embaixo no documento do meio diz pour ma femme. Ele envia estes documentos todos para lá, neste caso para cá, para o continente europeu, e passa um conjunto de informações particulares e informações operacionais relacionadas com a missão, incluindo informações relativamente àquilo que ele conhecia dos aviões que existiam na Guiné-Conakry. Isto, de facto, é um trabalho enorme, e tempo não lhe faltava, como é evidente, mas é um trabalho enorme que ele fez de codificar toda a informação que queria, e através daquele tal senhor da Guiana, ele conseguiu partilhar essa informação para Portugal. Uma questão muito simples. A ideia de qualquer preso necessariamente é fugir, criar fugas. Temos aqui um trajeto, um esquema muito simples. Tenho um mapa de altura e eu decidi pôr um mapa atual para perceber. Portanto, desde que ele ultrapassa aqui a fronteira, que vai para Conakry, de Conakry vai para Quíndia. Quíndia está lá há vários anos. Aqui a verde está a fuga. Ele andou 6 dias fugido com o tal senhor Alferes António Júlio Rosa, que o Sr. General Campos de Almeida falou agora um bocadinho, mais um Forrel Vaz. Conseguem os 3 fugir com pequenos pormenores dignos de filme, principalmente na saída de Quíndia. A forma como são ou fogem aos problemas que eles vão encontrando, e depois como é que eles são reconhecidos e capturados e enviados novamente para a Quíndia. Posteriormente, aqui em azul, está o regresso, ou melhor, está o envio de Quíndia para Conakry, que em boa hora foi feito, porque depois a missão do Mar Verde se encarregou de fazer o resto. Ora, como é que surge a Operação Mar Verde? Essencialmente por ideia do comandante Alpuim Galvão, que propõe ao general Spínola 2 aspectos muito importantes. Um aspecto era tático para a Marinha na altura, é que o PAGC tinha estas vedetas P6, vedetas torpedeiras, que tinham o dobro da velocidade dos navios portugueses das lanchas e dos navios da Marinha Portuguesa que estavam na Guiné. Portanto, ele tinha que acabar com essa superioridade
em termos de navios do PAIGC e mesmo da Guiné-Conakry, e o outro objetivo dele era muito simples, era libertar os prisioneiros de guerra portugueses que ele sabia. Falava-se do Lobato, que lá estava há bastantes anos e que estava na altura de, neste caso, tomar uma iniciativa para resolver. Ele dizia que era insustentável de estarem os prisioneiros de guerra portugueses lá. É curioso que ele recebe luz verde do general Spínola e faz uma primeira viagem à África do Sul para ir adquirir minas Lapa, que seriam para destruir as tais vedetas em Conakry. É um bocado, digamos, caricato, porque os serviços secretos sul-africanos entregam-lhe gratuitamente 30 minas Lapa e ele traz na bagagem de mão, ou bagagem pessoal, no avião comercial para Lisboa, e elas acabam por ir depois para Bissau num avião da Força Aérea. Depois ele consegue fazer, no dia 17 de setembro de 69, uma coisa curiosa, é que a falta de informação era tão grande que ele, através da lancha de fiscalização grande Cassiopeia, ele faz a viagem até ao largo de Conakry e vai perceber as condições, tanto de desembarque como as condições do próprio porto de Conakry, porque não havia informação suficiente. Ele, quando começou a preparar a missão da Operação Mar Verde, até as listas telefónicas, as chamadas páginas amarelas, que também supostamente existiam na altura, eram importantes para conseguir definir localizações dos objetivos que tinham que atingir em Conakry. É muito estranho, porque ele diz que um dos problemas principais, de facto, era a Intel, era a informação. A PIDE não tinha ninguém em Conakry que conseguisse juntar essa informação e fazer carregar essa informação para Portugal. Não havia uma estrutura de serviços de informação militares e os serviços da PIDE não eram suficientes para conseguir preparar uma missão deste tipo. Bem, ele lá fez a parte dele e continuou a preparar a missão que depois se irá chamar Operação Mar Verde. É curioso também falar aqui que um conjunto de dissidentes da Guiné-Conakry, da Front National de Libération da Guiné, estava com ideias de tentar acabar com a possibilidade, ou tentar acabar com o poder ditatorial do Sékou Touré. E pediu apoio ao governo português. É evidente que há, desde 1967, um conjunto de contactos, uns mais particulares e depois se tornaram mais oficiais com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e depois também com o Ministério do Ultramar, em que estes dissidentes pediam a Portugal apoio para que fosse oficializado um golpe e, portanto, eles possivelmente sabiam também outras intenções que Portugal tinha para ir à Guiné-Conakry, portanto, eles pediram e colaboraram depois também na missão. Como é que foi preparada a missão? Foi na Ilha de Soga. Os homens que entraram lá para ter treino operacional já não saíram de lá. Tanto o recrutamento de homens ligados à Frente de Libertação Nacional da Guiné, tanto como os militares portugueses que lá foram colocados, que eram essencialmente os comandos e destacamento de fuzileiros, homens africanos, portanto, destacamentos tanto dos comandos como dos fuzileiros, mas africanos, entraram e estiveram lá durante não sei quanto tempo, eu diria, não sei quanto tempo certo, sei que pelo menos 6 meses. O recrutamento da parte da Frente de Libertação foi nos países vizinhos. Depois há um conjunto de preparação muito técnica, em que os fardamentos foram feitos em Portugal, nas OGFE, em Lisboa. Os armamentos são essencialmente soviéticos. O Major Carlos Azevedo fez os contactos com uma empresa portuguesa de import-export, que era dono de um senhor chamado Zoio, pai daquele cavaleiro muito conhecido, que era José João Zoio, e compraram na Bulgária um conjunto de equipamentos, RPG-7, Kalashnikovs e por aí fora. Os navios portugueses que foram utilizados, as lanchas da Marinha, a lancha de desembarque grande e as lanchas de fiscalização, foram completamente descaracterizadas e aqueles
pequenos pormenores, como por exemplo os cigarros e os fósforos, eram os que se usavam na Guiné-Conakry. Portanto, isto tem a ver com outra recomendação que nós vamos já ver à frente. Obviamente que havia militares portugueses, que estavam, brancos, digamos assim, que estavam a enquadrar toda a situação que se passava na ilha de Soca. A definição da missão e dos objetivos encontra-se em vários documentos. Encontram-se com várias pessoas, escritas por várias pessoas, do comandante Alpuim Galvão e por aí fora. Encontrei esta que é escrita, foi feita por escrito pelo jornal Spínola em 89, que eu acho que é importante, porque ele diz que existem essencialmente dois grandes objetivos. Um estratégico e que tem a ver com a tentativa de um golpe de Estado na Guiné-Conakry, e o segundo, que era um desmantelamento das instalações do PAIGC, as vedetas e um conjunto de casas que estavam lá relacionadas, se possível, aprisionar o Amílcar Cabral. Há quem diga que a ideia era matá-lo, e ele diz que não, que a ideia era aprisioná-lo e trazê-lo para a Guiné, e aqui voltamos outra vez aos prisioneiros de guerra portugueses, libertar os prisioneiros de guerra, era a ideia também que ele tinha. 120 milhas, 200 milhas náuticas, 220 quilómetros, estavam a ilha de Soga, de Conakry. Foi isto que foi feito com as lanchas de desembarque da Marinha, com 400 homens. Isto é uma informação só para tentar localizar os locais. Agora, surge aqui um pequeno pormenor que eu gostava de referir, porque o pormenor da autorização foi, como é que eu direi isto? Foi um bocado complicado, porque o general Spínola deu autorização ao comandante Alpuim Galvão para avançar com a preparação, mas não tinha autorização para avançar na execução. Então, há aqui três elementos que são parênteses na questão. Um deles que era o Ministro da Defesa, o general Saviana Rebelo, que disse essencialmente que não concordava com um golpe que fosse feito contra um país estrangeiro. O Ministro do Ultramar recebeu informação, recebeu o Alpuim Galvão e o representante da PIDE em Bissau e disse-lhes claramente que não concordava também com essa situação. Da parte dele não haveria golpe possível porque ele não autorizava. E o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que, é quase como assobiar para o lado, diz que não, eu não conheço, isto não foi tratado em Conselho de Ministros. Obviamente que ele devia conhecer, porque os assuntos com a Frente de Libertação Nacional da Guiné, que estavam a ser tratados com algumas estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros da altura. Portanto, ele de certeza conhecia, quanto mais não seja ao de leve, mas de certeza que ele conhecia. Mas ele disse que o assunto não foi tratado em Conselho de Ministros e, como tal, ele não tem conhecimento da operação. Então, o general Spínola decide fazer um último esforço, que entrega uma carta ao comandante Alpuim Galvão. No dia 13 de novembro, ele vem a Lisboa. No dia 16 é recebido pelo Presidente do Conselho, o Marcelo Caetano, já. Explica os pormenores da Operação Mar Verde, recebe luz verde e uma recomendação muito simples, que é não deixem vestígios. Portanto, o máximo cuidado com isso, mas avancem com a operação. E foi isso que foi feito. O general Spínola, no dia 16, já teve indicação dessa autorização e avança-se para a Operação Mar Verde, que no dia 22 de novembro de 1970, durante a madrugada, no início da madrugada, começa é desencadeada. Muito simplesmente, porque não temos muito tempo já, tem aqui as operações ou os objetivos que eram interessantes, as várias equipas que foram constituídas. Há aqui um conjunto de problemas que depois se passaram, com um pelotão que deserta, uma situação complicada. Esse pelotão depois acaba por ser, que era da equipa Sierra,
que era a equipa que ia atacar o aeroporto, queria destruir os MiGs, supostamente os MiG-17 que não estavam lá. Mas um pelotão deste grupo, desta equipa Sierra, acaba por desertar e entregar-se ao Sécu Touré e o destino deles foi muito simples. Foram sumariamente fuzilados. Portanto, não adiantou dizer que eles eram portugueses, mas que não colaboraram. Isso para o Sécu Touré valeu rigorosamente nada e executou-os. Sobre a Operação Mar Verde, há aqui um conjunto de sucessos e um conjunto de insucessos. Vamos começar pelos insucessos. Eu acho que o principal e que tornou o que fez com que o general Spínola se tornasse ou ficasse extremamente zangado foi que falhou o golpe de Estado na Guiné. Depois, há um conjunto que se pode tirar de conclusões, que é as dificuldades nas informações, a Intel das informações para a missão eram muito escassas, havia guias que foram escolhidos para ir diretamente aos objetivos e que depois se aperceberam que afinal o objetivo já tinha mudado de morada. O caso da emissora. A emissora continuou a emitir durante toda a noite. Em coisas normais isso não iria acontecer. Depois, pode falar da equipa Alfa, para tentar dirigir-se ao Palácio, mas o presidente Sécu Touré já tinha fugido lá, a emissora não encontraram, o problema dos MiG que não estava lá na base, e principalmente o Amílcar Cabral nem sequer se encontrava em Conakry. Isto é quase inacreditável. Como é que a informação não conseguia fluir para que tivesse sucesso uma operação deste tipo? Digamos que estas são as principais insucessos. Os sucessos, de facto, foram afundadas ou danificadas as 7 vedetas, as 4 PAGC e as 3 da Guiné-Conakry. A central elétrica inutilizou completamente a parte de iluminação de Conakry. A equipa Oscar conseguiu ir atacar o quartel da Guarda Republicana, que era mais que um quartel, era uma prisão política também em Conakry. A equipa Mike consegue tomar o campo militar Samori, e agora aquilo que era que mais interessante é que voltamos a entrar novamente na parte dos prisioneiros de guerra portugueses. A equipa Zulu tinha subgrupos, e desses, um dos subgrupos atacou as instalações do PNGC, destruiu essas instalações, e a outra, que era comandada pelo tenente Cunha e Silva, foi à prisão, onde estavam os portugueses, os prisioneiros de guerra portugueses, e libertou-os. Portanto, um objetivo que era, de facto, um grande sucesso. Está aqui uma imagem, também estas são imagens conhecidas, de uma pseudo-formatura dos portugueses na prisão em Conakry. Na fotografia da esquerda consegue-se ver, em primeiro lugar, com destaque, o António Lobato, com as mãos nos bolsos. Aliás, quase todos estão com as mãos nos bolsos, mas com uma farda, com uma indumentária assim um pouco mais escura. Isto também são conhecidos, portanto, os cerca de 26 elementos que estavam 26 elementos que lá estavam. E esta aqui já é uma parte em que eles, às 4h30 da manhã, eles conseguem sair de Conakry e chegarem à lancha de fiscalização Grande Dragão, com um pouco mau aspecto, segundo ele diz que os homens da Marinha que não disfarçam um piedoso espanto perante a nossa magreza. Portanto, a situação não era de facto recomendável, digamos assim, como era normal. Muito rapidamente também, porque eu estou a ver que já estou a ultrapassar o meu tempo, o António Lobato, depois a questão da extração para Lisboa. Dia 22 saem de Conakry, dia 26 chegam a Lisboa, pensavam eles que iam ter já com os familiares. A situação de facto não foi essa, por razões de política ou militares. Eles são levados para o Forte Catalazete, em Oeiras, e ficam lá durante 8 dias, enquadrados pela PIDE, e sem poderem sair, sem poderem comunicar, seja com quem for. Tiveram que assinar documentos em que salvaguardavam todo o segredo da Operação Mar Verde, e inclusive falavam, ou foram à televisão, como passaram uma informação que, da forma como tinham sido libertados por
pela tal Operação Mar Verde, mas por outro tipo de situação que os libertou. E finalmente o António Lobato chegou a Melgaço, ao reencontro com a família, neste caso com os pais. É importante, eu acho que é importante agora frisar que relativamente a prisioneiro de guerra, e depois dele ter tido a oportunidade de fazer uma declaração e ser libertado logo no início, ele que sempre recusou essa situação, há aqui uma sensação que ele fica, que é um hiato entre o dia 22 de novembro, no dia em que tem que aterrar de emergência e é apanhado pelo PAGC, e o dia 22, o dia 22 de maio de 63 e o dia 22 de novembro de 70, em que é libertado. Este ato, em termos mentais, em termos de consciência de quem é prisioneiro de guerra, é extremamente forte e ele expressa-o claramente, e isso de alguma forma mostra a fibra do António Lobato e dos outros todos, mas os outros estiveram muito menos tempo. Eu friso aqui que são 7 anos e meio, são 90 meses e são mais de 2.700 dias. Portanto, é de uma dureza, pôr à prova a capacidade da pessoa se aguentar numas condições extremamente difíceis. Esta frase também é muito conhecida. Esta frase foi dita por ele à mulher no dia anterior, precisamente no dia 21 de maio de 63. É um bocado premonitória, porque ele sabia que ia para a missão, mas não sabia que ia. Ele pensou que ia bombardear e que voltava para casa, né? Como é evidente. Mas tinha alguma ideia de premonição que se algum dia desaparecer, não te preocupes. Isto demorou 90 meses a conseguir. António Lobato faleceu em 8 de março de 2024, tinha nascido em 1938. Esta é uma imagem já no final de vida. E de facto é uma referência em termos de prisioneiros de guerra portugueses e da forma como se conseguiu aguentar naquele período. Muito obrigado. A ideia muito rápida sobre falar prisioneiros de guerra, António Lobato e a Operação Mar Verde. Muito obrigado. Esta exposição resume magnificamente aquilo que nós temos lido e que temos visto em muitas apresentações. Os slides eram excelentes. Quem conseguir ou quem tiver a curiosidade de ver isto no YouTube da Comissão, certamente que em 30 e poucos minutos ficará com uma imagem com enquadramento internacional e nacional e cooperação, uma imagem de síntese muito boa. Nós temos as obras de referência A Liberdade e Evasão, do António Lobato, que já foi apresentado inclusivamente por outras pessoas, a Operação Mar Verde, também do José Matos, do António Luís Marinho, jornalista, do Bilguissa Diallo, mas não há muito mais. Vamos por aqui, por razões que já apontou o Rocha Ribeiro. É certamente uma das operações mais ousadas da Guerra da África, ou Guerra Colonial, e foi interessante estar a fazer aqui a ligação, tendo que ir a 1961 para depois percebermos toda esta operação também com o protagonista que pretendia destacar. Há outros protagonistas, também falou o comandante Alpuim Galvão, que também é uma pessoa que também merece, apesar do que fez no 11 de março e depois daquilo que seguiu, é um homem único. Eu ouvi aqui umas histórias do Alpuim Galvão, do general Tomé Pinto, que estou a trabalhar agora, muito interessantes. Nem sabia que era um homem, para além de ser um militar conhecido e reconhecido pelos seus pares, era um homem muito... foi piloto, foi mergulhador, foi cantor de ópera. Eu lembro-me de situações destas, depois presidente de Federação de Remo, de futebol, dos árbitros. Também um homem muito especial, que também merecia também um estudo da vida
mas já morreu em 2014, se não me engano. Eu deixo então à consideração dos presentes, até porque há aqui 3 combatentes, ou antigos combatentes, que certamente poderão dar alguma informação adicional. Fazem favor. Não sei se o David Martel, Campos de Almeida, Aniceto Afonso. Faz favor, meu general, Campos de Almeida. Eu começo então. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Muito bem, estamos a ouvir muito bem. Em primeiro lugar, cumprimento o Fernando Ribeiro. Eu já o conheço há quase 50 anos, não é? Ele foi meu aluno, de maneira que não podia deixar de estar presente. Em segundo lugar, já que estamos aqui no ambiente de Força Aérea, a falar também de aviões e marinha, etc., um pouco menos de exército desta vez, eu colocaria a questão ao Fernando Ribeiro, se ele pode elaborar um bocadinho mais sobre a situação dos MiGs na Guiné-Conakry, que condicionaram bastante a Operação Mar Verde. E eu aproveitaria também para dar um pequeno contributo, e depois ele responderia, se fizer o favor. Eu, na altura, estava na Guiné, e estava mais propriamente, havia um comando, que era o Comando Aéreo da Guiné e Cabo Verde, era uma zona aérea, mais propriamente. E eu depois estive na Guiné, em Bissau, e depois fui transferido para Cabo Verde. E em Cabo Verde tínhamos aí o aeródromo na Ilha do Sal, que é na altura o AT1, do qual eu fui segundo comandante durante 2 anos, e muitas vezes comandante. O comandante não estava, era eu que tinha que tomar conta daquela coisa. Não sendo piloto aviador, mas aprendi muito até sobre aviões e tudo, porque além dos 2 aviões que nós tínhamos lá, no nosso hangar, tínhamos depois o P2V5 que o Ribeiro referiu. Curiosamente, ele referiu, inclusive, em 1961, que havia lá um P2V5. Em 61, quando se dá a questão do Santa Maria, foram destacados 2 aviões P2V5 para a Ilha do Sal, que fizeram depois ali todo o acompanhamento do Santa Maria. No meu tempo, tínhamos de 20 a 20 dias um avião P2V5 que aterrava na Ilha do Sal. E os aviões não estavam lá em permanência, estavam em destacamento, os aviões estavam na NATO e estavam assigned NATO, portanto eles não podiam lá estar, estavam lá 20 dias, portanto durante 20 dias iam fazer uma missão, mas depois tripulação e avião regressavam, ao fim de 20 dias não podiam estar mais. E portanto eu segui depois então os acontecimentos por uma razão, porque o nosso avião, o P2V5, isto é menos conhecido, nunca vi isso também escrito, o P2V5 deu todo o apoio à Operação Mar Verde. E perguntar-me-ão que tipo de apoio? Bom, durante os dias anteriores e durante a operação foi fazendo o tracking, foi fazendo o acompanhamento de todos os navios que circundavam ali na zona de Conakry, entre Conakry e Guiné-Bissau, não só militares, mas também navios cargueiros, etc., etc., e também os aviões que aterravam no aeroporto de Conakry, e principalmente iam seguindo também a questão dos MiG, para saber se os MiGs poderiam estar operacionais para atacar os nossos navios. E outra coisa extremamente importante eram as comunicações. Portanto, eles controlavam todas as comunicações do aeroporto de Conakry e faziam as missões, normalmente eram missões 5, 6 horas, às vezes 7 horas, regressavam à base. E, portanto, eu acompanhei toda essa situação. E depois acompanhei posteriormente, porque na Ilha do Sal não havia nada, nós não tínhamos sequer rádio. O único rádio que eu conseguia apanhar ali, o meu rádio também não era muito potente, mas apanhava, o único era a Guiné-Conakry, era o rádio da Guiné-Conakry. E é curioso, porque depois nos dias seguintes, os meus amigos não imaginam o que era a rádio Conakry a emitir marchas revolucionárias, um discurso incrível contra os colonialistas, etc., etc., etc. É que seguiu, como sabem, depois todas aquelas purgas dentro da estrutura militar e civil, e até mesmo religiosa da Guiné-Conakry. O próprio arcebispo teve problemas de todo o tipo. Bom, mas isto é um pequeno contributo para dizer que, do outro lado, na Ilha do Sal, o nosso P2V5, que era responsável, entre outras coisas, também pela Search and Rescue, pela busca e salvamento de toda aquela região central do Atlântico,
e depois há umas histórias que um dia também de contar sobre isso, mas também teve um contributo extremamente importante na Operação Mar Verde. E agora então deixava ao meu amigo Ribeiro a questão dos MiGs, não é? Porque os MiGs eram o principal receio da tripulação, isso vem os MiGs. Ribeiro, Ok. muito obrigado. Sr. João, muito obrigado por essas informações adicionais, porque o senhor tem, para além do conhecimento, teve a presença no local e conhece melhor se calhar que ninguém as situações que se passaram nesse período. Uma das ideias iniciais do comandante Alpin Galvão era ter a capacidade de chegar a Conakry e não encontrar, por exemplo, navios soviéticos, que iriam impedir que ele possivelmente até conseguisse desembarcar forças. Por outro lado, perceber se os MiG-17 da Guiné-Conakry estavam operacionais ou não e que tipo de ação os MiG poderiam fazer durante o período da Operação Mar Verde, se eles tinham capacidade ou não para atacar as forças portuguesas, entre aspas, portuguesas, porque Portugal não esteve lá, as forças portuguesas que estavam a desenvolver a Operação Mar Verde. Ora, a equipa Sierra, o objetivo era ir ao aeroporto e fazer alguns estragos na pista, de modo a que, mesmo assim pudessem descolar, e fosse evitado essa situação. E isto, de acordo com o pressuposto de que os MiG estavam no aeroporto. Só que os MiG, por qualquer razão, uns dias antes tinham sido deslocados para outra base do interior da Guiné-Conakry e não estavam lá. Portanto, mais uma vez, o problema da Intel, o problema das informações militares não funcionou. E não adianta estarmos com mais coisas, é que, eventualmente, se nos dias anteriores ou no dia anterior fosse conhecido a possibilidade de que os MiG não estariam lá em Conakry, se calhar a equipa Sierra teria outro tipo de missão. Ou iria fazer outra coisa qualquer, porque não havia o perigo dos MiG estarem operacionais para atacar as forças portuguesas. Portanto, os MiG é curioso porque seriam, eventualmente, um fator muito importante de ataque às forças portuguesas, mas foi mais um bluff que aconteceu dentro da estrutura militar de Guiné-Conakry. Já agora, referir só mais uma coisa. Portugal, na Guiné, naquela altura, também tinha a missão, incluía missões de bombardeamento. A Operação Mar Verde incluía também missões de bombardeamento por aviões portugueses, em zonas que estavam pré-estabelecidas. O comandante Alpin Galvão deu a indicação para que isso não acontecesse, não era necessário. E, portanto, a parte da Força Aérea, em termos de desempenho de uma missão de bombardeamento, eventualmente, que fosse necessária, foi posta de parte. Intencionalmente posta de parte. Agora, os MiG-17, de facto, foi uma coisa boa que aconteceu, que era não estarem lá, não estarem operacionais e não terem feito estragos, e que os militares portugueses pudessem ter feito o regresso para Bissau de uma forma segura, tirando aqueles que desertaram. E esse aí não há nada a fazer. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Obrigado, Ribeiro. Não havendo, eu agradeço mais uma vez esta comunicação, que em termos de apresentação foi magnífica e em termos de visibilidade do YouTube vai ser muito interessante para quem depois nos acompanhar. Convido-os ao Conselho Científico do próximo dia 20 e depois ao nosso colóquio do dia 6 e 7. Um grande abraço para Bruxelas, para o Fernando Ribeiro e bom proveito para o almoço, que é também este tipo de conferências a esta hora, obviamente, já condicionou alguns certamente. Um grande abraço para todos. Muito cumprimentos a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia.